Geografia é uma matéria bastante interdisciplinar, ela vai ajudar vocês em muitas coisas, principalmente com as outras matérias também, devido à interdisciplinaridade da geografia. A palavra geografia vem de geografar, vem de marcar a terra. Muitos acreditam que a geografia é a descrição da terra, mas não é. A geografia ela trabalha, o significado da palavra é o quê? É geografar, é marcar a terra. Então a terra é marcada por florestas, por rios, por montanhas, por cidades, por pessoas e por várias outras coisas aí que a gente já conhece. Eu preparei um tema legal para vocês. Dá uma olhada aqui no professor Roberto Lúcio, no Robilu. Eu preparei um tema chamado globalização, que é um tema bastante recorrente. O que significa isso? Eu sempre falo para os alunos o seguinte, os alunos me perguntam, professor, o que é a globalização? Certo? E aí eu digo o seguinte, o que é a globalização? Tudo é a globalização. O meu cabelo, a minha roupa, o meu tênis. Vamos imaginar que eu tivesse no Festival de Woodstock em 69, no final dos anos 60, por exemplo. Estaria um pouco diferente. Ó. Estaria um pouco com o cabelo meio bagunçadão, é isso? Estaria um tanto quanto diferente. Como nós estamos em 2019, eu tenho que me arrumar mais ou menos direitinho e me encaixar no modelo da globalização. Certo? Eu não sou muito belo, né? Nada belo, mas a gente tem que se encaixar nos moldes da chamada ditadura da beleza. Certo? A gente tem uma ditadura da beleza aí, que você usa na parte de filosofia, sociologia também, em história também, em geografia, que são os modelos que a gente segue. E, na realidade, o que acontece? A globalização é um fenômeno recente ou um fenômeno antigo? Essa é sempre uma pergunta que os sociólogos fazem, que os historiadores fazem, que os filósofos fazem, que os geógrafos fazem. Na realidade, a globalização é um fenômeno antigo, é bastante antigo. Se você voltar nos anais da história, você vai encontrar algumas situações interessantes, como Grécia Antiga e Roma Antiga, que traz um fenômeno interessante sobre a globalização. São o processo de urbanização que tem essas duas regiões. Tanto Roma Antiga como a Grécia Antiga, você tem a questão das cidades. Na Grécia Antiga, por exemplo, você tinha as cidades-estados. As cidades-estados vão chamar a atenção. A Grécia tinha mais de 150 cidades-estados. Entre as principais, destacam-se Atenas, que tem como principal característica a democracia, e Esparta, que tem como principal característica o militarismo. Em Roma Antiga também você vai ter um processo de urbanização bastante intenso. Professor, mas o que é urbanização? É uma boa pergunta. A urbanização é quando a população da cidade supera a população do campo. E os romanos, por exemplo, eles eram exímios urbanizadores, eles eram exímios construtores de estradas. Todas as áreas que eles dominavam, eles tratavam de urbanizar. Os romanos, por exemplo, eles basicamente idealizaram os aquedutos. Quando você está no Rio, ali na Lapa, ali você tem um aqueduto, certo? Aquilo ali é onde você transferia a água para a cidade, para a cidade do Rio de Janeiro. Em Roma, a mesma coisa. Roma sempre teve a questão A questão do problema de ordem climática, a questão da água. Aquela região da Península Itálica, ela é dominada pelo clima temperado mediterrâneo. O clima temperado do Mediterrâneo, ele chove no inverno e ele é seco no verão. Muita gente fala, por exemplo, da questão do incêndio de Roma. O incêndio de Roma foi provocado exatamente pelo clima seco que tem aquela região ali. Então, isso já é uma coisa que vem bem antes, ou seja, o processo de globalização, ele é antigo. Eu estou citando a questão das cidades exatamente porque as cidades hoje chamam a atenção no mundo atual. Existe uma tendência que o mundo se torne cada vez mais urbano. Vamos pegar um exemplo do Brasil. O Brasil, por exemplo, em 1940, como é que era o Brasil? O Brasil tinha 80% da população no campo e 20% na população na cidade. Agora, em 2019, nós temos o contrário. Nós temos 80% da população na cidade e 20% na população no campo. Para quem não sabe, o Brasil ele tem o maior êxodo rural da história da humanidade. Entre 1970 e 1990, migraram
do campo para a cidade, chamado êxodo rural, mais de 30 milhões de pessoas. Não é à toa que as nossas cidades, as chamadas grandes metrópoles do Brasil, elas estão o quê? Elas estão apinhadas de gente. Destaque para a cidade do Rio de Janeiro, que não tem uma geografia física assim muito favorável, certo? Costuma-se dizer, o pessoal da redação aí, ó, que no Rio de Janeiro a periferia está no centro. Exatamente porque o Rio de Janeiro, o forte dele é o setor o quê? O setor terciário, que é o setor de comércio e de serviço. Então a população, ao longo do processo histórico, ela foi ocupando as encostas ali para ficar próximo ao local, o quê? Ao local de trabalho. Tipo o quê? Em vez do cara acordar lá na Baixada Fluminense 3h30 da manhã, ele acorda às 7h30, desceu e já está no local de trabalho. Então isso tudo faz parte da globalização. É um tema bastante o quê? Bastante amplo. Tudo está dentro do processo. Beleza? Bom, um outro caso interessante seria quando a gente vai na Idade Média. Na Idade Média, que vai do século V ao século XV, vocês já estudaram essa parte em história, conhecem bem, já aprimoraram muito isso aí. Para você lembrar, do século V até o século X, você tem a Alta Idade Média. Do século X até o século XV, você tem a Baixa Idade Média. Professor, o que caracteriza a Idade Média? A Idade Média vai o quê? Ela vai inverter o papel. Na Idade Média, nós vamos ter um processo chamado de ruralização. Poxa, professor, mas o que é a ruralização? A ruralização é o contrário da urbanização. A ruralização ela ocorre quando a população do campo ela supera a população da cidade. Esse é o processo chamado de ruralização. Então, quando tu está estudando a Idade Média, tem um processo de globalismo aí também. Você vai estudar o feudalismo, você vai ver que a população, o quê? Ela está basicamente no campo. Ah, então quer dizer que na Idade Média não tinha cidades? Não é isso. Na Idade Média você tinha cidades, só que as cidades não chamavam muito a atenção na Idade Média. Tanto é que quando tu estuda a Idade Média, basicamente você vai o quê? Vai trabalhar com a questão servo-senhor feudal, a questão da agricultura e outras coisas mais. Isso também é o processo de globalização. Poxa, professor, como é que nós chegamos a essa situação atual? Nós vamos trabalhar essas questões. Exatamente porque, olha só, aqui nós temos o chamado renascimento comercial, urbano e cultural. O que é a palavra renascimento? Vai lá para a literatura, vem de renascer. Poxa, então você está dizendo que já existia isso aí? Sim, o comércio existia na Roma Antiga, a questão da urbanização existia na Roma Antiga e na Grécia Antiga, e a questão cultural também. Então você vai ter um renascimento. O que é esse renascimento? Vai voltar a aparecer. Muitos não sabem por que isso acontece. Por que isso acontece? Porque ninguém consegue parar a roda da história. Eu não vou chegar aqui e vou ficar parado assim, ó. Eu não vou conseguir. Agora, a mesma hora vai avançar, não é isso? Então eu vou estar o quê? Eu vou estar ligado nessas questões aí. Por que você tem o renascimento? Porque a partir do século XII, algumas inovações tecnológicas no campo da agricultura, como a utilização da charrua, que é o arado, a utilização da água através do moinho e o cultivo em 3 campos. Então, o que está acontecendo? Essas inovações tecnológicas no campo da agricultura vão aumentar a produtividade agrícola. Vai haver um crescimento da produtividade agrícola. Então, o servo, ele paga o que ele deve ao senhor feudal e o que sobra, ele vai começar a comercializar. Daí vem primeiro os burgos, daí a questão burguesia. Dos burgos vem as feiras, certo? Das feiras você vai ter o renascimento comercial. Professor, essas feiras que tem aqui na cidade, olha, sim, você não vai colocar a feira numa cidade no topo de uma montanha. A feira vai ter sempre estar, eles colocavam as feiras numa estrada que coincidia a longitudinal com a latitudinal. O que está no meio aqui é o ponto geoestratégico. Então as feiras eram sempre colocadas nessa situação aí. Consequentemente, o que você vai ter a partir desse processo? O renascimento comercial, a volta do comércio. Então, onde está o comércio, você tem a necessidade de você montar ali uma infraestrutura. A montagem dessa infraestrutura vai gerar a volta das cidades com mais força. E, consequentemente, onde você tem um processo de urbanização mais marcante, você tem uma diversidade cultural maior. Não é dizer que você tem uma cultura superior à outra, porque isso não existe. Existem culturas.
Agora, uma cultura superior à outra não existe. Então, o renascimento cultural também vai aparecer ali. Aí você tem um choque entre o Estado teocêntrico, que é o Estado medieval, e vai vir o antropocentrismo. O homem vai passar a ser o centro do universo. Consequentemente, o que você vai ter aí? Você vai ter também a formação de algumas nações. As nações vão começar a ser formadas nesse período aí. Provavelmente, vocês já viram, que beleza, nas aulas de história, a formação dos Estados Nacionais. O que é a formação dos Estados Nacionais? A formação de países. Os países vão aparecer nessa época. Portugal é o primeiro, a dinastia de Avis, 1385-1580. Se você analisar, você vai ver que o maior esplendor da história portuguesa está na dinastia de Avis. Mas o detalhe, não é só Portugal que está sendo formada. A disputa geopolítica, ela vai começar a avançar. Porque atrás de Portugal vai vir quem? Vai vir a Espanha. A Espanha eram 4 reinos: o Reino de Leão, Navarra, Castela e Aragão. Em 1469, houve o casamento dos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Aliança, a questão de aliança. Aliança vem da questão burguesa. Então, o casamento dos reis católicos é um fato histórico muito importante, diferente do meu casamento. Meu casamento não vai marcar nada na história. Mas o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão vai marcar, porque eles vão formar a Espanha. Quer dizer, a Espanha não é o Roberto Lúcio, a Espanha é a Espanha do Barcelona, do tic-tac, né, do toque de bola, aquela coisa que vocês conhecem muito bem. E em 1492 a Espanha vai expulsar o quê? Os árabes, que estavam dominando a Península Ibérica, que é uma outra ideia errônea que a galera faz da Idade Média. Entre 711 a 1492, você tem um período de luminosidade na Idade Média. É a luminosidade. A Idade Média não é a Idade das Trevas, é um período de luminosidade. Além da Espanha, você também tem a França, você tem também a Inglaterra, e na sequência você tem a Holanda. Se você quiser conhecer a França, estude a Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. Se você quiser conhecer a formação da Inglaterra, estude também a Guerra dos 100 Anos, estude a Guerra Civil Inglesa, a Guerra das Duas Rosas, 1455 a 1485, a família York contra a família Lancaster. E, finalmente, você vai ter a Holanda. A Holanda também vai se tornar um Estado-nação por volta de 1580. Então, você tem essa disputa geopolítica dos mares. Se você me perguntar, professor, qual era a cidade mais importante do século XIV? Lisboa. Ah, tá na cara. Lisboa era a cidade mais importante, porque Lisboa, a capital de Portugal, era a cidade mais importante. Se Portugal era o Estado nacional mais importante, Lisboa, logicamente, era a cidade mais importante. E a partir daí começam algumas transformações no processo de globalização, que é também o encurtamento de distância, o avanço dos meios de transporte e telecomunicações e outras coisas que eu ainda vou mencionar com vocês aí. Beleza? Muito bem. Um outro detalhe. Portugal e as grandes navegações. A geopolítica dos oceanos. Essa eu vou mandar para vocês. Em cada momento da história tem um oceano mais importante. Beleza, beleza? Na Idade Média era o Mar Mediterrâneo. Do século XV até 1980 foi o Oceano Atlântico. De 1980 para cá é o Pacífico. Poxa, por que é o Pacífico? Por que é o Pacífico? Dados matemáticos. A geografia também trabalha com dados matemáticos. A Ásia, nós vivemos a Era do Pacífico ou o século asiático. Dados matemáticos. 75% da população mundial está na Ásia. 60% do PIB mundial sai da Ásia. 75% das reservas energéticas do mundo estão na Ásia. Então agora quem tem saída para o Pacífico está muito bem. Mas isso vem historicamente sendo formatado. Professor, mas por que 1980? Devido à ascensão do Japão, depois da China e os tigres asiáticos e outras áreas daquela região do Pacífico ali, que está gerando até um confronto direto aí entre os chineses e os americanos, que depois a gente vai dar uma abordada. Bom, na sequência, nós vamos chegar aqui, ó, olha aí, uma conexão história, geografia, física. A Revolução Mecanicista ou Científica do século XVII. Por que isso é importante para vocês? Porque vocês também vão trabalhar textos. Então você tem que ter a ideia. O que foi a Revolução Científica
ou mecanicista do século XVII. Ela ocorreu aonde? Na Inglaterra. Na Inglaterra, o grande personagem da Revolução Científica foi Sir Isaac Newton, que criou a lei da gravitação universal. Corpos maiores atraem corpos menores e vice-versa. Quando tu vai estudar física, o professor vai explicar lá o Big Bang ou Big Bang, ele vai usar o quê? A teoria do Newton lá, o Homem da Maçã, de 1666. Mas por que eu busquei isso aqui? Porque na Revolução Científica ou mecanicista do século XVII, você tem um confronto entre a razão e a fé. A razão é a ciência e a fé é a questão de ordem religiosa. O que significa isso? Que você vai ter o empirismo. Tudo que você tem no mundo vai ter que ser provado através da ciência. Você tem outros personagens também da Revolução Científica, dentre eles o René Descartes, penso, logo existo. Você tem Francis Bacon, Francis Bacon, saber é poder, quem sabe mais, pode mais. E essa Revolução Científica ela tem uma outra coisa também importante, que vocês talvez não tenham se atentado. As ideias iluministas, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, elas vão surgir no seio da Revolução Científica ou mecanicista do século XVII na Inglaterra. Depois, ela vai ficar famosa onde? Na Revolução Francesa. Mas ela surgiu ali no século XVII. A Revolução Francesa é no século XVIII, 1789. Agora, o que acontece? Além dessa situação, o que eu chamei? Vem comigo, ó. Ela aí, ó. A primeira Revolução Industrial, século XVIII, Inglaterra, 1750. A história diz o seguinte: a Espanha tem a vaca e a Inglaterra bebe leite. Como é que acontece? Quem deveria ter feito as revoluções industriais, pelo que você olha no panorama histórico e geopolítico, deveria ter sido Portugal e Espanha, que eles acumularam muito ouro e muita prata. Então a história nos diz que a Revolução Industrial, ela deixou buracos no Brasil, castelos em Portugal e indústrias na Inglaterra. A Inglaterra, ela vai ter todas as condições para poder fazer o desencadeamento da primeira Revolução Industrial. Fiquem ligados no seguinte: toda vez que você fala de um personagem em livros, no cinema, na Netflix e outras coisas mais, é porque esse personagem ele tem importância histórica. Por exemplo, Elizabeth I, filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Ela governou a Inglaterra de 1558 a 1603. Poxa, por que você está falando disso? Simplesmente porque a Elizabeth I, ela vai dar as bases do capitalismo na Inglaterra. Por exemplo, ela cercou os campos para a criação de ovelhas, chamados enclosures. No governo dela, o que aconteceu? As pessoas começaram a sair do campo e vir para a cidade. Quando você chega lá no século XVIII, você vai eclodir na primeira Revolução Industrial, que tem fases. Certo? Agora, sem a ciência, o James Watt, ele não conseguiria projetar a máquina a vapor. Sem o conhecimento de física, de química, de matemática, ele não conseguiria projetar a máquina dele a vapor. Conclusão: a Revolução Industrial ela tem fases. Por exemplo, o artesanato, você faz com as mãos. A manufatura, você faz com as mãos e utiliza alguns artefatos. E aí você vai ter a maquinomanufatura. A maquinomanufatura significa o seguinte, que você vai ter a entrada da máquina o quê? Da máquina a vapor na situação. Consequentemente, as pessoas perguntam: e o carvão? Aí você coloca numa prova regiões negras. O que vocês não vão fazer? Locais onde você tinha concentração da população negra. Não, regiões negras é onde você tinha carvão. Então a indústria, ela sempre o quê? Ela sempre se localizava nas regiões negras. Londres, Bristol, Manchester, Liverpool. Essas cidades aí que vão detonar a primeira Revolução Industrial, cuja primeira indústria que vai aparecer vai ser a indústria têxtil. O carvão vai gerar o vapor, que vai impulsionar a indústria têxtil da Inglaterra. E a partir daí vão surgir duas classes antagônicas, que é a burguesia, dona dos meios de produção, e o proletariado, aquele que vende a sua força de trabalho. A primeira Revolução Industrial ficou somente na Inglaterra. Agora, a segunda, ela já vai o quê? Ela já vai mexer no panorama global. Por que ela vai mexer no panorama global? Olha só, diz a história
econômica e a história que mexe com a questão da história da ciência, que as revoluções industriais, as revoluções tecnológicas, elas acontecem de 100 em 100 anos. Vamos contar. Eu não sou muito bom em matemática não, mas vou tentar melhorar. 1750, a primeira revolução industrial. 1860, a segunda revolução industrial. São 110 anos. Qual é a diferença da primeira para a segunda revolução industrial? A primeira revolução industrial usava a energia a vapor. A segunda revolução industrial, ela vai usar o petróleo e a eletricidade. E o aço, professor? O aço não é fonte de energia, mas ele é obtido exatamente na segunda revolução industrial. O aço é uma liga de ferro e carbono, que você eleva o minério de ferro a um ponto de fusão de 1000 graus e adiciona o carbono, tu vai obter o quê? Tu vai obter o aço. Você também tem os meios de telecomunicações, o telefone, que a galera tanto adora, e o telégrafo. E os meios de transporte, principalmente as ferrovias. O século XIX, ele é conhecido como o século das ferrovias. As ferrovias vão descampar para tudo quanto é lugar do mundo, principalmente para as regiões periféricas do capitalismo, ou seja, são as regiões pobres do capitalismo. Então, a segunda revolução industrial, ela vai dar um salto na questão da globalização, porque as cidades vão ficar mais modernizadas, a conexão do mundo vai ficar maior. Vou dar um exemplo. O assassinato do presidente Lincoln, em 1865. A notícia para sair dos Estados Unidos e chegar à Europa demorou 13 dias. Se fosse hoje, demoraria 9 segundos. Então você tem uma conexão muito rápida, certo? O mundo mudou devido a essa conexão. O mundo ficou menor. O mundo em 1500 era desse tamanho. O mundo em 1900 já era desse. E a partir daí você vai ter o imperialismo. Olha só, o imperialismo do século XIX. O imperialismo está atrás de quê? Está atrás de grana, pessoal. O imperialismo, ele quer dinheiro. Ele quer matéria-prima, que a Europa já esgotou tudo, e ele quer mercado consumidor. Onde tem pessoas, onde tem gente? Na Ásia, na América Latina. Então é para lá que nós vamos. A África tem muitos recursos minerais, tem muito combustível fóssil, então é para lá que nós vamos. Aí vem o imperialismo inglês, o imperialismo francês, vem a Holanda, vem a Bélgica, certo? Vem a Alemanha e a Itália, que vieram um pouco depois e vão partir para dentro dessas regiões, que vai gerar alguns confrontos. Por exemplo, eu coloquei aqui uma questão importante para você fazer uma conexão do século XIX com o século XXI. Por exemplo, hoje nós temos o superimperialismo americano. O que é o superimperialismo americano? Os Estados Unidos hoje, ele é capaz de combater simultaneamente em várias partes do mundo. Vou dar um dado matemático para vocês. Só dentro do território americano, nós temos 5.700 bases militares, só dentro do território dos Estados Unidos. Espalhadas pelo mundo, nós temos 731 bases militares. Certo? Ou seja, se estourar a guerra em várias partes do mundo, os Estados Unidos têm condições de estar confrontando os seus adversários simultaneamente. Porque o americano, ele tem a guerra como produção da riqueza. O que significa isso? Ele tem a guerra para produzir riqueza. Se você tem guerra, você vende armas. Você vende armas, entra dinheiro na economia americana. E, consequentemente, o que vai acontecer? O mercado consumidor interno americano, que é muito poderoso, fica todo mundo alegre, porque o negócio do americano é consumir. O americano criou a ideia da globalização e criou a globosidade, que a galera luta tanto aí, que é a globosidade, que é o fast food, a comida rápida. Isso é a ideia dos americanos. Tanto é que os americanos lá estão tomando sufoco com isso aí. E já passou para a galera aqui. Isso é o super imperialismo americano. Dá para você fazer uma conexão do imperialismo do século XIX com o super imperialismo agora do século XXI, que o americano faz. Beleza? O único país que é capaz de confrontar os Estados Unidos de cara é a China. Mesmo assim, ela vai ter dificuldade. Beleza? Olha só. Uma outra coisa importante é o darwinismo social, do Herbert Spencer. Aquela ideia que o Brasil bocou, certo? Ele comeu a isca do darwinismo social. Quem é o Spencer? O Spencer, ele é um sociólogo, certo? Ele sendo sociólogo, o que ele fez? Ele pegou as ideias do Darwin. O Darwin dizia que no mundo da natureza sobrevivia a espécie mais forte. O Spencer dizia que dentro da sociedade a espécie mais forte era o branco o quê? Era o branco europeu. O Brasil, acreditando nisso, entre 1880 e 1902, ele trouxe 2 milhões de imigrantes para cá. Qual era o objetivo? Que nós ficássemos loirinhos de olhos azuis,
que é a teoria do embranquecimento da raça. Por quê? O darwinismo social também dizia o seguinte, que um país que tivesse a população majoritariamente branca seria desenvolvido. E acreditando nisso aí, o Brasil trabalhou essa ideia. Por isso, quando você trabalha a questão do fim da escravidão e a chegada do imigrante, é bom você lembrar que o primeiro tópico não é a substituição da mão de obra escrava pelo trabalho assalariado europeu. O tópico 1 é o embranquecimento da raça. Bom, muito bem. Na sequência, o que nós vamos ter aqui? A guerra e a produção da riqueza, já falei com vocês, e agora que vocês do mundo inteiro estão conectados, que é a terceira revolução industrial. Eu, por exemplo, nasci com uma bola no pé. Meu negócio era jogar bola de manhã, à tarde e à noite. Vocês nasceram assim. Uma criancinha já está assim. Certo? Vocês são frutos da geração do dedo, que é a geração da tecnologia. Ou seja, isso tudo começou na terceira revolução industrial, que aconteceu nos Estados Unidos em 1969. Qual é o esquema da terceira revolução industrial? São as chamadas ciências emergentes, que eu provavelmente coloquei aqui, ó. Olha só, a biotecnologia, a bioengenharia, a robótica, a informática, a microeletrônica e a química fina. Poxa, professor, o que é a química fina? A gente nunca ouviu falar. Por exemplo, houve um acidente, a pessoa teve o rosto desfigurado. Hoje a química, juntamente com a física, com a biologia, depois eu vou falar, com a nanotecnologia, ela já é capaz de fazer um transplante de rosto sem que haja rejeição. Coisa que era impossível no passado. Impossível. Por exemplo, eu tenho 53 anos. Se fosse em 1970, eu estaria assim, ó. Em 70 eu já seria um idoso, já estaria prestes a partir, mas o mundo mudou. Essa terceira revolução industrial, ela vai mexer também com a questão da longevidade. A longevidade, ela vai o quê? Na quarta revolução industrial, até o final do século XXI, eles dizem que a expectativa de vida pode bater na casa dos 150 anos. Cerca de 90% do nosso organismo vai poder ser trocado, sem que haja rejeição. O interessante é que você olhava isso aí na Jornada nas Estrelas, lá no seriado que passava quinta-feira à noite, Kirk para Enterprise. O cara ficava doido. Pô, o cara tá falando com a nave. Hoje é o celular. O cara tinha uma doença lá na Enterprise, lá tá meio doente, o Dr. McCoy vinha, injeção. O cara melhorava. Hoje é o genoma. Você já nasce, o cara já vai o quê? Já sabe o que você vai ter. Ó, esse cara é propenso a ter diabetes, então vamos trabalhar ele para poder o quê? Para poder evitar esse problema aí. Então isso é a globalização. Tudo é questão global, beleza? Bom, aí você vai entrar na famosa Guerra Fria. Ah, a Guerra Fria famosa. O que é a Guerra Fria? É simples, não decorem. 1945, 1991. A Guerra Fria é um confronto ideológico entre o capitalismo americano e o socialismo soviético. Essa vocês decoraram. Ah, eu vou falar que vocês não decoraram. A Guerra Fria também é um confronto de posições geoestratégicas. É uma disputa de posições geoestratégicas no mundo. A União Soviética e os Estados Unidos, eles vão disputar pontos geoestratégicos. Beleza? Ou seja, essa área aqui é uma área estrategicamente importante para os Estados Unidos. Certo? Então, na Guerra Fria, o que aconteceu? Você teve aqui a implantação da ditadura militar exatamente para impedir o avanço do socialismo nessa região. Então, qualquer fato que você pegar de 1945 a 1991 é a Guerra Fria. Não tem nenhum fato que você pegue de 45 a 91 que não seja a Guerra Fria. Por exemplo, as guerras no Oriente Médio, o tão famoso Oriente Médio. Todas as guerras lá, as guerras árabes e israelenses, elas estão ligadas à Guerra Fria. Ou seja, por exemplo, a guerra Irã-Iraque é um confronto envolvendo diretamente a Guerra Fria. A guerra Irã-Iraque foi de 1980 a 1988. A Guerra do Golfo, 1991, mais recente, é o final da Guerra Fria, mas já tem posições ali que você pode ver que está de um lado e que está de outro, certo? Bom, com o fim da Guerra Fria, que foi com a dissolução da União Soviética em 1991,
Ah, mas eu vi falando que foi a queda do Muro de Berlim, 9 de novembro de 1989. A queda do Muro de Berlim é o início do fim da Guerra Fria. 9 de novembro de 89, 18h45, temperatura 0 graus. Era quando estava caindo o Muro de Berlim. E a Alemanha estava se reunificando. Quando cai o Muro de Berlim, é o início do fim da Guerra Fria, por quê? A União Soviética era a primeira. Depois da União Soviética era a Alemanha Oriental. No momento que a União Soviética começou a dar errado, ela refletiu na Alemanha Oriental. E aí o muro caiu. Consequentemente, você tem um processo de reunificação da Alemanha, que hoje é a locomotiva geopolítica e geoeconômica da União Europeia. Poxa, professor, como é que pode? A Alemanha foi unificada em 1870, passou pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, e é a potência. A Alemanha é a Alemanha. Ela bate bem em todas as áreas da ciência. Das ciências biológicas, das ciências exatas, das ciências humanas, ela bate das três. Ela é aquele jogador versátil que todo treinador quer. É aquele que joga de lateral, que joga de meia, que joga mais à frente. É o cara que faz o vai e volta. Então é por isso que ela está na frente. Muito bem. Um outro caso importante seria você ter o que eu chamo de uma equação da globalização, que seria a terceira revolução industrial, que você tem lá, a ascensão das ciências emergentes, as transnacionais. O que são as empresas transnacionais? As empresas transnacionais, elas querem acabar com as fronteiras, para que elas possam o quê? Para que elas possam dominar com grande facilidade o mundo. Consequentemente, na década de 80, veio o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo, ele prega o fim da intervenção do Estado na economia. Se ele prega o fim da intervenção do Estado na economia, vai complicar, porque ele vai trabalhar com a entrada do capital transnacional. Se uma empresa, a minha escala aí, ó, a escala robiluana da globalização, eu criei basicamente essa escala na minha cabeça e passo sempre para os alunos. Ó, as transnacionais, o neoliberalismo e os blocos econômicos. Ou seja, os blocos econômicos. Aí o cara fala assim, pô, blocos econômicos, eu não posso deixar de falar da União Europeia. Poxa, professor, mas todo mundo fala da União Europeia. Sim, porque é o bloco econômico mais consolidado em termos geopolíticos e geoeconômicos. Poxa, mas a Inglaterra quer sair, quer o Brexit, mas ela vai se arrepender. Na realidade, a Inglaterra ela nunca quis entrar. É que a situação econômica dela melhorou um pouco, ela está se achando. Só para vocês terem uma ideia, por volta de 2030, 50% da população de Londres vai ser não inglesa. A Inglaterra depende muito da questão dos imigrantes. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai ter complicações com relação a essa situação. Beleza? Bom, muito bem. A quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, ela vai estar em pauta por volta do ano 2040. O que é importante na quarta revolução industrial? Nós temos no mundo o que nós chamamos de a última fronteira. Vocês sabem o que é a última fronteira? Se não sabem, vocês vão aprender agora. A última fronteira são os oceanos. O homem conhece apenas 5% dos oceanos. Ou seja, no século XXI, nós temos mais 95% para poder conhecer sobre os oceanos. O que significa isso? Nós vamos viver muito dos oceanos. Consequentemente, algumas questões ambientais podem prejudicar essa situação, como a questão do aquecimento global, que é diferente do efeito estufa natural. O efeito estufa natural é que naturalmente a Terra tem. A Terra tem uma temperatura média de 14,5 a 15 graus. Por quê? Porque 67,7% da Terra é água. E a água tem um alto calor específico. Ela demora para aquecer, porém quando aquece, demora a perder o calor. Então ela o quê? Ela ajuda a aquecer a Terra. E mais a atmosfera que faz a retenção o quê? A retenção de calor. O que é o aquecimento global? Não pode esquecer disso. Não pode esquecer. O aquecimento global é o efeito estufa exagerado por ações antrópicas. Se nada for feito no planeta, por volta de 2030, a espécie humana ela pode ser convidada a sair.
Ou seja, nós vamos criar condições inabitáveis no planeta, que nós não vamos conseguir estar sobrevivendo. E a quarta revolução industrial, ela vai vir com o chamado século da biotecnologia e a revolução azul, que é a revolução nos oceanos. A revolução azul é diferente da revolução verde lá da década de 60, que era na agricultura. A revolução azul é a revolução nos oceanos. Nós vamos viver muito do mar. O que significa? Se nós, por exemplo, vamos trabalhar um campo da biogeografia aí, se nós destruirmos os manguezais, que é o berçário dos oceanos, nós vamos o quê? Nós vamos acabar com a questão o quê? Com a questão envolvendo os oceanos. E aí vai ter a questão aqui que envolve a globalização e o meio ambiente. O que significa isso? Uma dica para vocês trabalharem em texto, para resolverem questões. A ideia do mundo atual é crescimento econômico com sustentabilidade. Nós temos que crescer economicamente, mas temos que crescer com sustentabilidade. Mais ou menos o que a China está fazendo. A China cresceu de 9% a 12% em 30 anos e agora o quê? Agora ela diminuiu o crescimento dela para 8% porque ela quis, para poder resolver questões internas, como as questões de energia e a questão do sistema de transporte, para ela continuar dando continuidade ao crescimento avassalador dela. Essa é a questão da globalização. A questão ambiental, vocês devem estar olhando, ela vai aparecer, não pode esquecer disso aí. E essa revolução azul é uma dica que eu dou para vocês, que a revolução nos oceanos dá para trabalhar nas redações.